O velho casarão no alto da colina estava abandonado há décadas, mas naquela noite, todas as janelas pareciam acesas, derramando um brilho pulsante de luz vermelha na escuridão. O som de ventos uivantes atravessava as paredes enfraquecidas, trazendo consigo um lamento baixo, quase humano, que parecia penetrar na alma de quem ousasse ouvir. O padre Gabriel, recém-chegado à pequena cidade de Rochedo Velho, fora chamado às pressas por Dona Marta, uma das poucas moradoras que ainda se lembravam da verdadeira história da casa. Eles tentaram exorcizá-la anos atrás, ela disse, apertando as mãos trêmulas no avental. Mas algo deu errado. O mal nunca saiu. Ele só ficou mais forte. Quando Gabriel entrou no casarão, o cheiro de enxofre misturado a algo pútrido o golpeou com força, quase como um aviso para recuar. Cada passo no chão de madeira rangia como se algo abaixo dele estivesse vivo, inquieto, esperando. Ele carregava em uma das mãos um crucifixo e na outra um pequeno frasco de água benta. Mas, no fundo, uma pergunta pairava. O que ele estava realmente enfrentando? Ao subir as escadas, Gabriel ouviu o som. Uma risada baixa e gutural ecoava pelos corredores, misturada a um choro infantil que parecia distante, mas ao mesmo tempo perto demais. O som vinha de um quarto no final do corredor, cuja porta estava semiaberta, deixando escapar uma luz fraca, intermitente, como uma vela prestes a se apagar. Ele respirou fundo, o suor já escorrendo pela testa, e começou a murmurar as primeiras palavras de uma oração. Dentro do quarto, ele a viu. Ana, a menina de apenas 10 anos que todos diziam estar possuída, estava sentada no centro do chão, cercada por um círculo de símbolos desenhados com algo que parecia sangue. Seus olhos, que deveriam estar fechados, estavam negros como a noite, e um sorriso impossível de ser humano deformava seu rosto. "Você veio tarde demais, padre", ela sussurrou, mas a voz não era dela. Era de algo muito mais antigo, algo que parecia ter vivido 1000 vidas. O tempo parecia desacelerar, o ar se tornava mais denso, e Gabriel sabia que aquilo seria mais do que um simples ritual. Ele não estava ali para salvar Ana. Ele estava ali para enfrentar algo que jamais deveria ter sido libertado. E ele estava sozinho. Gabriel apertou o crucifixo com força, sentindo as bordas de metal afundarem na palma da mão. O sussurro de Ana parecia vibrar no ar ao seu redor, preenchendo o espaço com uma presença opressiva. A temperatura do quarto despencou. Sua respiração saía em pequenas nuvens. Ele deu um passo à frente, tentando manter a calma enquanto os olhos da menina o seguiam, inexpressivos, mas famintos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele começou, mas foi interrompido por uma risada. Não uma risada comum. Era um som distorcido, uma mistura de vozes masculinas e femininas, ecoando em camadas sobrepostas, como se dezenas de gargantas estivessem zombando dele ao mesmo tempo. Ana se inclinou para a frente, o sorriso em seu rosto agora se estendendo de forma antinatural. "Você acha que tem poder aqui, padre?" A voz que saiu dela não era a de uma criança, mas algo profundo e gutural, como o som de pedras sendo esmagadas. Eles também pensaram assim, e agora ela apontou para o canto do quarto, onde Gabriel viu o que parecia ser uma pilha de tecidos velhos. Mas, ao focar o olhar, ele percebeu que eram roupas de padres, muitas delas. Algumas ainda tinham manchas escuras e ressecadas, e um cheiro forte de decomposição emanava dali. Gabriel sentiu o estômago revirar, mas não recuou. Ele começou a entoar o Salmo 91, sua voz tremendo no início, mas ganhando força a cada verso. A cada palavra proferida, a menina estremecia, mas aquilo parecia irritar mais a entidade do que enfraquecê-la. O quarto começou a tremer, os símbolos desenhados no chão brilhavam em vermelho intenso, e Ana começou a flutuar lentamente, como se uma força invisível a erguesse. As paredes começaram a sussurrar. Era um som baixo, como uma mistura de gemidos e palavras ininteligíveis, mas Gabriel sabia que eram vozes. Ele reconheceu uma delas. Era a voz de seu mentor, o padre Antônio, que havia desaparecido anos atrás durante um exorcismo semelhante.
Corra, Gabriel, a voz dizia fraca e distorcida. Corra enquanto ainda pode. Mas ele não podia. Ele sabia que se abandonasse aquela criança, a entidade ficaria mais forte. E talvez ninguém mais fosse capaz de enfrentá-la. Reunindo toda a coragem, Gabriel deu mais um passo à frente, jogando água benta no círculo ao redor de Ana. O líquido chiou ao tocar o chão, como se queimasse ferro quente, e a menina gritou, sua voz se partindo em gritos agudos e graves ao mesmo tempo. De repente, as luzes no quarto piscaram e se apagaram. O silêncio tomou conta, pesado e absoluto, exceto pela respiração ofegante do padre. Quando os olhos dele se ajustaram à escuridão, ele percebeu algo que gelou seu sangue. Ana não estava mais no círculo. Por trás de você, a voz sussurrou, mas desta vez vinha de dentro de sua própria cabeça. Gabriel se virou devagar, o crucifixo erguido como sua única defesa, e encarou o que jamais esqueceria. Ana estava de pé, a apenas um passo de distância. Mas ela não era mais uma menina. Seu corpo se contorcia de formas impossíveis. As articulações viradas ao contrário, a pele escurecida e rachada, como se estivesse apodrecendo de dentro para fora. Os olhos dela agora brilhavam em vermelho, e uma segunda boca se formava lentamente em seu pescoço, sussurrando algo incompreensível. Gabriel recuou instintivamente, mas tropeçou em algo e caiu de costas. A criatura avançou, rastejando como um predador, e se lançou sobre ele, suas mãos gélidas pressionando seu peito. Você não é o primeiro, padre, e não será o último. Com um grito, Gabriel ergueu o crucifixo e o pressionou contra a testa da criatura. Uma luz intensa preencheu o quarto, seguida por um grito ensurdecedor que parecia sacudir as fundações da casa. Tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, o padre estava deitado no chão do quarto vazio. Ana não estava mais ali, nem os símbolos, nem o cheiro de enxofre. Apenas o silêncio. Ele tentou se levantar, mas algo em seu peito parecia estar faltando. Foi quando ele percebeu o reflexo no vidro quebrado de uma janela. Seus próprios olhos estavam negros. O mal não havia sido derrotado. Ele apenas encontrou um novo lar.